vivemos, do aspecto religioso, espiritual que vivemos, nasceu não em Deus, que nós de verdade não ouvimos a sua voz para saber exatamente o que Ele espera de nós, mas nós é que determinamos aquilo que vamos fazer da nossa religiosidade. Que muitas vezes, nós é que oferecemos um culto a Deus, nós que prestamos um serviço a Deus, uma obra a Deus, e sequer perguntamos a Deus se Ele deseja aquilo de nós. Porque nós inventamos uma maneira de adorar um Deus que nós imaginamos que exista. Porque para muitos, na realidade, o Deus somos nós mesmos. E nós fazemos aquilo que nos satisfaz, aquilo que está de acordo com o meu padrão de vida, com o meu histórico de vida. Eu crio uma religião, um jeito, um desejo, e assim é que eu vivo. E Deus é que tem que se conformar a mim. Deus é que tem que desejar, queira Ele ou não, aquilo que eu tenho para oferecer. Deus é que tem que se virar lá como Ele puder, para se adequar àquilo que eu desejo oferecer a Ele. Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus e humildemente nos oferecemos a Ele e dizemos: fala, Senhor, que o teu servo, a tua serva ouve o que o Senhor deseja de mim. Quantas vezes nós que queremos tanto nos casar, de verdade perguntamos ao Senhor o que Ele realmente deseja de nós? E quando fazemos nossas decisões, num casamento, por exemplo, que talvez seja a segunda grande decisão da nossa vida, o que interessa nas nossas decisões normalmente é quão bonito a pessoa é, quanto dinheiro ela tem e quanto ele ou ela vai me satisfazer. O estado de ser solteiro, por exemplo, é um dom de Deus. Quantos honestamente pegaram esse dom de Deus, que é ser solteiro, e entregaram ele de volta ao Senhor? Deus, o Senhor me deu a vida de solteiro, o Senhor quer que eu continue assim? Ou eu tenho um fogo desesperador dentro de mim, que eu preciso me casar, e aí eu tomo todas as decisões da minha vida em cima disso, as mais absurdas possíveis, porque eu determino que isso é que tem que ser a verdade para mim. É um exemplo que eu estou dando. Dr. John Stott, reverendo anglicano, falecido ano passado, 96 anos de idade, tinha uma namorada, 18, 19 anos. Ele fez uma oração a Deus: Deus, o Senhor quer que eu me case? Desculpa que eu nunca te perguntei isso. Eu simplesmente presumi que o Senhor quisesse que eu me casasse. Mas para a tua glória, o que é melhor para o teu nome, é melhor que eu case ou não? Eu estou entregando para o Senhor a minha solteirice. Ele nunca se casou. Terminou o seu namoro. Morreu com 96, 97 anos. Orgulhosamente virgem. Escreveu mais de 50 livros. Visitou o mundo, treinando pastores, abrindo seminários, escolas, igrejas. E ele disse: eu prefiro glorificar o Senhor com a minha vida, chegar no final dela e dizer: eu glorifiquei a Deus com a minha vida, do que simplesmente tomei todas as minhas decisões do jeito que eu queria, e Deus foi atrás de mim, na sua graça e misericórdia, arrumando a minha vida. As cabeçadas que eu dei aqui e ali. Eu fico pensando esse texto, Deus suficiente, se de fato Deus nos basta. A palavra: o Senhor é Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no hebraico poderia ser mais bem traduzida como: o Senhor é meu pastor e isso me basta. Isso é suficiente. Eu tendo o Senhor, isso é suficiente. É isso que diz o texto. É importante, meus irmãos, entendermos que Deus não é um Deus mau, que Ele quer roubar de você o direito de você se casar, por exemplo, ou de você ter uma casa bonita, ou muitos amigos. Não. É apenas que Deus de verdade quer que você venha tão e completamente para Ele, que aquilo que Ele te der vai ser absolutamente seu, que você nunca roubou nada dEle, nem mesmo a sua solteirice, que você nunca roubou nada do Senhor, porque tudo que você tem, que você é, Ele te deu mesmo. Esse texto tão lindo, não é? Ele fala de algumas coisas
Eu ia pedir água, mas alguém já me... Aliás, a Bíblia diz isso no livro de Provérbios, né? Bem-aventurado aqueles que tiram a sede, porque eles também serão dessedentados. Está aí, ó. Esse salmo fala pelo menos 3 coisas, fala muita coisa, mas pelo menos 3, uma delas, a intimidade do Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo, somente quando experimentamos pessoalmente o pastoreio do Senhor, o Senhor é o meu pastor, é que podemos afirmar que nada nos faltará. O texto diz, ele é meu, não é alguém distante, desconhecido, alguém que eu ouvi falar, como Jó diz no capítulo 42, eu ouvi falar de ti. Quando eu vou em lugares da África, eu realmente falo com pessoas que ouviram mais ou menos falar de Jesus, ou nunca ouviram falar de Jesus. Eu estive com um irmão agora, Isaac, ele é do Mali, 98% do Mali é muçulmano, um país absolutamente fechado ao Evangelho. Um país grande. Ele está dizendo que existe uma relação pessoal, que ele é meu, eu não ouvi falar distante, ele de verdade, ele é meu, e ainda no versículo 4 diz que há uma intimidade, porque tu estás comigo, alguma coisa muito próxima de que Deus está ali com ele. Ele reconhece em primeiro lugar, que existe um pastor, tu és um pastor, ele está dizendo, ele está fazendo uma afirmação, o Senhor, a palavra é Yahvé Adonai, Deus Todo-Poderoso do céu, não é outro Deus, mas é o Yahvé, o Jeová, o Senhor aqui é um título, não é aqui uma palavra do tipo assim, Senhor Jaime, de respeito, não, isso aqui é uma palavra, deveria ser na sua Bíblia, em letra maiúscula, é o nome de Deus, Yahweh, Yahweh, o Deus eterno, Jeová, Javé, ele é pastor, eu estou reconhecendo que este Deus dos céus é pastor, eu reconheço isso, ele está dizendo, e eu reconheço alguma coisa, eu reconheço que eu sou ovelha, eu reconheço que eu não sou pastor, que eu não sou um leão bravio, que eu não sou um coiote, um lobo, eu não sou Deus, eu reconheço que Yahvé é Deus, Ele é Senhor, e que eu sou ovelha, e que eu pertenço a um aprisco, a um rebanho de ovelhas, da qual o pastor é o Senhor. Esta é o pressuposto inicial de que ele está dizendo. Ele exalta o caráter de Deus, ele está dizendo, Deus, o Senhor realmente é isso. Ele se coloca no lugar dele, dizendo, eu sou apenas uma ovelha, eu sigo, eu ouço a sua voz, eu vou atrás do Senhor. Aliás, no Oriente Médio, na África, isso é comum. Primeiro que quando as ovelhinhas nascem, normalmente, o pastor de ovelhas, ele vai até o curral onde a ovelhinha nasceu. Dizem eles que eles esfregam a ovelha nele, para um pegar o cheiro do outro, pastor e ovelha, cheiro um do outro. E segundo, desde aquele minuto em que a ovelha nasce, ele começa a falar no ouvido dela, às vezes é um assobio especial, ele faz algum barulho especial, com a língua, com a boca, um zunido, alguma coisa ele faz que identifique ele com ela. Eu vi um amigo que presenciou uma situação uma vez, em algum lugar do Oriente Médio, em que 4 ou 5 pastores se encontraram num grande pasto verde. E eles tinham que compartilhar aquele pasto verde público com seus rebanhos, 20, 30, 100 ovelhas cada um. E eles foram chegando, 4, 5 pastores. E ficaram ali algumas horas, os pastores conversavam entre si, batiam um papo, como é que está a sua patroa, a minha está bem, aquela coisa toda, de olho nos lobos, e as ovelhinhas lá, 1, 2, 3 horas, na hora de ir embora, não tinha uma marca, dizendo assim, essa aqui é do João, essa é do José, aquela é do Jaime, aquela é do Marcos, não tinha. As ovelhas estavam juntas, misturadas. De repente, um pastor pega o cajado, vai e ele faz um assobio.
algum barulho típico que aquela ovelha sabia. Todas, onde estavam, mescladas que estavam, saíam e seguiam o pastor. Elas conhecem a minha voz. O Senhor é meu. O Senhor é meu pastor. Ele está reconhecendo isso. Existe um pastor. Ele está exaltando esse caráter desse Deus que é de verdade pastor, mas é íntimo. Ele é íntimo. Ele sabe que a qualidade de sua vida depende da capacidade daquele pastor. Eu não vou me entregar a qualquer pastor. Se ele está dizendo, eu reconheço o Senhor como pastor e não ele, o que ele está dizendo? Que esse pastor é melhor do que aquele. Se ele está fazendo uma opção que o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que a minha vida, de quem vai me proteger do lobo, vai me levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, é este pastor que tem condição e capacidade de cumprir e fazer aquilo que ele prometeu. E eu não vou me entregar como ovelha a um pastor desconhecido, um pastor impotente, incapaz, fraco. Eu vou me entregar a um pastor de verdade. Tu és o meu pastor, meu pastor. E assim que ele estabelece um vínculo, você sabe quão vulneráveis as ovelhinhas são. Eu não sei se existe um animal tão vulnerável como a ovelha. Qualquer lobo vem, leva e vai embora. Nem reclama. Não tem como. Ovelha não sabe achar água. Se você deixar a ovelha ali, ela vai ficar ali, ela não sabe achar pastagem. Se o lobo vier, ela vai falar assim, foi. Ela não sabe. Acabou. Essa é a ovelha. Ela precisa de um pastor, como eu e você. Precisamos de um pastor. E a pergunta, então, do Salmo, naturalmente, é: quem é o seu pastor? A quem é que você se entrega? A quem é de verdade que você ouve a voz e diz, eu posso seguir essa voz, eu conheço essa voz, e eu sei que vai me levar a águas tranquilas. Essa é a primeira questão da intimidade desse Deus suficiente. Segundo, não apenas a intimidade do Senhor, mas a provisão do Senhor. Veja a restante do texto. Ele deitar-me faz. Veja que sempre é a iniciativa do Senhor. Ele me faz deitar. Ele guia-me mansamente. Ele refrigera a minha alma. É Ele que guia-me às veredas da justiça. Ele que está comigo, não sou eu com Ele. Ele que prepara uma mesa para mim, de vitória. É Ele que unge a minha cabeça. É Ele que me dá bondade e misericórdia. É Ele que me abre as portas da casa dEle, para que eu possa morar com Ele eternamente. Sempre a iniciativa, a provisão desse Deus provedor, que Ele está insistindo, dizendo, tu és esse Deus, eu confio que o Senhor é esse Deus, eu quero comer a tua comida, eu quero beber a tua água, eu não quero ser uma ovelha cozinheira que faz a sua própria comida, que inventa a sua própria religião, que cria os seus próprios costumes, eu não quero ser, eu não quero ouvir outra voz, eu não quero escutar um outro profeta, eu quero ouvir a tua voz, quero comer aquilo que o Senhor me dá, eu não saio daqui como diz Moisés, se o Senhor não for, eu também não vou. Mas eu quero tanto ir para lá, mas Deus não saiu do lugar, eu não saio do lugar. Mas nós vamos, né? E Deus vem atrás. Mas essa convicção de que Ele é o melhor Deus, Ele reconhece que este pastor é o melhor pastor. Ele reconhece que este Deus sabe onde estão os melhores pastos. Ele reconhece que esse pastor sabe aonde estão as águas mais tranquilas para mim. Ele reconhece que esse Deus é o mais forte na hora que eu precisar no túnel do vale da sombra da morte. Ele sabe disso. Ele pode dizer tranquilamente que nada me faltará. Nada temerei. Nada me vencerá. Aliás, ele vai dizer que nada se compara à casa do Pai. É isso que ele diz.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso afirmar isso. O Senhor sendo o meu provedor, nada me faltará. Essa é a afirmação dele. Nada. Tu estás comigo, nada me afetará, me atingirá. Tu estás comigo, nada me vencerá, nada temerei. E ele lembra aqui, o salmista, de verdade, que ele está a caminho da casa do Pai. Lá é a casa. Lá é o lugar dele. E às vezes nós brigamos tanto, meus irmãos. Fala a verdade, eu sou assim, você também. Eu estou apenas falando, mas eu tenho os mesmos sonhos e anseios que todos os irmãos. Que na realidade, todos brigamos demais por coisas que vão desaparecer. Nós brigamos entre nós por coisas que amanhã não existem mais. Nós amamos as coisas, até usamos as pessoas, por coisas que hoje estão e não estão mais. Como diz o Camões, desejado, alcançado, desprezado. Você briga e deseja tanto, deseja, e quando finalmente consegue, você já despreza, você não quer mais, você já quer o outro, já quer o próximo. Qual é o próximo da lista? É o iPhone 3, 4, 5, 7, 15, 20. O próximo, qual é o próximo? Qual é o próximo? Me dá, eu quero, por favor, eu quero, eu preciso, como se isso fosse resolver os meus problemas, meus anseios. Nós estamos indo atrás da comida errada. iPhone e essas coisas todas que representam uma TV de 120 mil polegadas, são apenas sintomas de uma doença muito maior que existe dentro de nós, e estamos querendo matar essa doença com alguma coisa paliativa, que dura alguns poucos minutos e amanhã já não vale mais. Temos que nos lembrar que este comichão dentro de nós só vai terminar no dia que descansarmos na presença de Deus. Agostinho, Santo Agostinho, no século III, já dizia isso: Pai, viemos de Ti e não teremos descanso enquanto não voltarmos para Ti. Precisamos compreender isso, porque se não compreendermos isso, ficaremos loucos. Porque todos os dias vamos cobrar algo novo da nossa esposa, do nosso marido. Todos os dias vamos querer alguma coisa diferente, todos os dias. Ninguém consegue todos os dias, nem a adrenalina fisicamente consegue. Precisamos parar de vez em quando e nos aquietarmos, como diz o apóstolo Pedro. Contentai-vos, Pedro diz, contentai-vos. Aprenda o contentamento, Paulo diz em Filipenses capítulo 4. Às vezes citamos tão corajosamente, de peito aberto: posso todas as coisas daqueles que me fortalecem. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Mas não lemos às vezes o versículo logo anterior, que Paulo diz assim: eu aprendi a ter fome e a ter muita comida. Eu aprendi a viver com muita gente e viver preso na solitária, 2 anos sem ver ninguém. Eu aprendi a ter uma TV de 200 polegadas, e eu aprendi sequer saber que existe TV. Porque eu posso todas essas coisas. Ter e não ter, estar doente e estar com saúde, ter amigo e não ter amigo. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Quão menos neuróticos nós seríamos, menos amargos de cobrar tanto umas coisas uns dos outros, se tivéssemos a alma descansada nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes. Temos que lembrar que nós somos peregrinos, que nada se compara. Aliás, Paulo diz isso em Romanos, que nada se compara àquilo que nos será revelado. Eu tenho uma sensação, meus irmãos, que o céu, onde habitaremos com o Senhor, é perfeito, tão perfeito que alguns sentimentos que temos hoje não existirão lá. Eu imagino. Estou imaginando, não é? Tipo raiva, amargura, angústia, inveja, ciúme, solidão, depressão, essas coisas todas aí que parece que grudaram na gente. Onde você vai junto, né? Já tentou fugir disso? Eu já fugi, mas vai junto.
Mas eu tenho sensação que se tiver algum sentimento no céu, vai ser esse sentimento assim negativo, de você chegar lá e falar assim: se eu soubesse que era isso que estava me esperando, eu corri tanto atrás do vento, eu briguei demais por coisas que não valem nada, eu não anunciei tão forte como eu tinha que ter anunciado as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu poderia ter descansado mais. Quando Ele me colocou na grama verde, eu deveria ter descansado e comido como aquela vaca gorda, aquele boi gordo que come, depois fica lá ruminando, olhando por nada. Já viu vaca? Olha para nada, né? Fica assim, olhando nada. Eu devia ter dormido e descansado. Aliás, eu tenho um amigo conhecido que diz assim, o Salmo 127 de Salomão diz assim, que o Senhor, Ele abençoa os seus amados enquanto? Então eu vou dormir mais. Eu vou dormir, Deus me colocou no pasto verdejante, eu vou dormir, porque enquanto eu estou dormindo, Ele está me dando. E enquanto eu estou fazendo com a minha própria unha, ansioso, desesperado, cobrando de tudo e de todos, Deus está lá, tá bom, vai, faz aí. Até que eu tenho que aprender o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos. E quando você se aquietar, aí você vai saber que tem Deus. Enquanto você mesmo for Deus, você tem que se virar. Enquanto você mesmo for o seu Deus, providencie para você mesmo. Faça alguma grama verde para você. Providencie alguma água aí, beba aí alguma água. Faça alguma loucura qualquer. Quando estiver no vale da sombra da morte, procura um qualquer aí. Você é o seu Deus, vai você mesmo. Se duplica, você passa pela morte e sei lá como. Compra um guarda-costas. Mas o dia que você se aquietar na grama verde, na água tranquila, você vai saber que tem Deus. Primeiro porque eu te trouxe lá. A intimidade do Senhor, a provisão do Senhor. Finalmente, o nome do Senhor. Interessante, o versículo 3 passa muito desapercebido para nós. Que eu faça essas coisas por amor do seu nome, Davi diz. O Senhor faz isso. O Senhor me leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas, por amor do seu nome. Aliás, é uma expressão já usada. O profeta Ezequiel, capítulo 20, o profeta Isaías, capítulo 48, Deus diz assim: eu faço essas coisas por amor do meu nome. O que está em jogo aqui não é você. Você tem reputação a perder, a ganhar? Num espaço da eternidade, num espaço de 5, 10, 15, 50 anos? Que reputação é essa? Se tem um nome em jogo na história, é o nome de Deus. E isso para o nosso bem é a garantia de que precisamos, de que seremos descansados, de que seremos dessedentados, de que nos alimentaremos, de que sentaremos à mesa, de que seremos ungidos, de que habitaremos na casa do Senhor para todos, sempre. Esta é a garantia que temos. Não que nós mesmos nos autopastoreamos a nós mesmos e criamos fórmulas e jeitos e modelos de sermos pastoreados do jeito que nós gostamos, que nós preferimos. Que nós vamos escolhendo talvez a igreja e o pastor como quem escolhe um menu, ou vai num buffet grande, eu quero esse, não quero aquele, vou juntar aquele desse, esse daquele, e aí pronto, e nunca nos ajoelhamos e perguntamos: Deus, o que realmente o Senhor quer de mim? Que culto o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida, Deus? É isso. Mas Deus está dizendo, é o meu nome, e é por causa do meu nome, eu conheço o meu nome, eu sei o quanto vale o meu nome na história, eu sei a grandeza, a pureza, a santidade, a glória do meu nome, é a garantia nossa e a glória dele que estão em jogo. Por isso, nós descansamos, porque é o nome dele. Minha segurança não está baseada no ambiente em que eu estou. Seja pastos verdes, águas tranquilas, vale da sombra da morte.
Minha segurança não é hoje eu estou em pastos verdes, eu estou bem. Hoje eu estou em águas tranquilas, eu estou bem. Amanhã eu estou no vale da sombra da morte, não estou mais bem. Como é isso? Que evangelho é esse? O que é que estão te ensinando e pondo na sua cabeça? O que você mesmo está fazendo para você? A minha segurança não depende do que está acontecendo aqui. A minha segurança está no Senhor. Somente quando o Senhor é o meu pastor, é que aí vamos entender que nada me faltará. Mas é uma experiência. Você tem que viver isso pela fé, de descansar e falar: Senhor, está nas tuas mãos, está tudo bem. Pensa, meus irmãos, de que me valem pastos verdes se não for o Senhor que me fez repousar? Você está às vezes repousando num pasto verde aí gostoso, que amanhã não existe, uma ilusão enorme. Você está entrando num relacionamento que parece legal, uma ilusão, uma cilada, porque não foi providenciado pelo pastor, que é o Senhor Jesus. Qual o valor de águas de descanso se o Senhor não me refrigerar a alma? Que água você está bebendo? Quem é que está te dando para você beber isso que você bebe? Que segurança você tem? Que utopia é essa que colocaram na sua cabeça? Como desfrutar de verdade, sentar num banquete, se ele não foi preparado pelo Senhor? Meus irmãos, essas coisas, elas vão e vêm. Eu tenho quase 50 anos, vou fazer 50, não é muito velho não. Você sabe que na África eles me acham velho, porque eu vou em alguns lugares, que quando você chega a 30, 40 anos, isso é extraordinário, extraordinário. Então, quando eu me apresento em algum lugar, e eles perguntam minha idade, e eu digo, eu tenho 49, eles dizem, what? Eu quase não acredito, quase não acredito. Não estou dizendo isso porque não é muito na nossa cultura ter 50 anos, mas é o bastante para ter visto quantos momentos que eu e você já vivemos na história. Quantos momentos que você estava dançando de alegria, feliz, quantos momentos você estava chorando, depressivo. Quantas vezes você teve gente, amigo, dinheiro, e quantas vezes você não tinha nada disso. São momentos. Quantas vezes você mesmo, independente de ter o dinheiro, de ter a saúde, de ter amigo, de ter o marido, de ter a mulher, de ter os filhos, ainda assim você vai e vem uma balança, um negócio impressionante. Mas não o pastor. Não o nosso pastor. O caráter desse Deus estável, sempre, que não muda, como diz Tiago, que não há sombra de variação. Sombra de variação é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. É o Deus de Isaías capítulo 18, versículo 4, que eu vi o Senhor assentado no seu trono, calmo e tranquilo como o orvalho da manhã. Esse é o Deus que está no seu coração te pastoreando. Ou quando você se arrebenta e arranca os seus cabelos desesperado, porque alguém está te fazendo mal, porque tem uma coisa acontecendo amanhã e você não sabe o que alguém vai tomar uma decisão de você. Será que vem a sua imagem, a imagem desse pastor calmo, sereno e tranquilo, que o telefone de Deus nunca toca desesperadamente, Deus nunca é pego de surpresa, nunca um anjo chega lá correndo, Deus, você sabia disso? Não, eu não sabia disso, uma surpresa para mim, nunca, jamais. De um Deus onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Essa imagem, quando ela se solidifica no nosso coração, quando eu creio que este bom pastor, esse Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, quando Ele está sentado, entronizado dentro de mim, que Ele é meu pastor, cai o mundo. Jesus diz em Mateus capítulo 7, vem a chuva, vem os ventos, batem contra a casa, mas ela não cai. Pode levantar uma poeira, pode estragar uma janela, quebrar um vidro, derrubar um vaso, mas a casa fica por causa da rocha que está debaixo de você. Porque se não tem essa rocha, se não tem esse pastor que é seu dentro de você, você achava que você estava em pastos verdejantes. Você achava que você estava bebendo águas tranquilas. Você achava que tinha alguém do seu lado no vale da sombra da morte.
Mas você tem que experimentar isso com verdade, sólido dentro de você. E é pela fé que você reconhece, Ele é pastor. Eu sou ovelha, eu preciso de pastor. Esse pastor, meus irmãos, que foi profetizado e dito tantas vezes nas Escrituras, como 1 Pedro capítulo 2, vocês eram como ovelhas, vocês estão me ouvindo? Então, vocês eram como ovelhas desgarradas. Desgarrado é que fugiu do rebanho, está perdido. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram. A palavra grega é metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudar. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim? Não vale para Deus. Você nasceu assim porque todo mundo, a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Davi diz, no pecado concebeu a minha mãe. Lembra disso? Está aqui, ó. Todos pecaram, a Bíblia diz em Romanos, e carecem da glória de Deus. Pronto, estão separados da glória de Deus. Todos. Vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. A palavra bispo, bem no original, na raiz, quer dizer aquele que protege. Você se converteu a esse pastor e bispo. Tirou o seu povo como ovelhas. É uma referência, Salmo 78, você sabe. É uma referência ao cruzamento do Mar Vermelho. Quando o povo saiu do Egito e cruzou o deserto, cruzou o Mar Vermelho e chegou na terra prometida em Canaã, na Palestina. É o Salmo 78, 300 anos depois, contando essa história, 400 anos. Tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Muito rico, não é? Poderia dar um sermão aqui, porque no deserto não tem água, não tem pastos verdejantes, mas o Senhor conduziu. Jesus, Hebreus diz, Ele é o grande pastor das ovelhas. Tem outro. Não tem outro. Eu não sei quem é o seu pastor, para quem que você faz as suas orações. Eu não sei se alguma vez seus joelhos já se dobraram para algum que não seja o grande pastor das ovelhas. Se já, pare. Pare aqui, pare hoje, pare agora. Ele é o supremo pastor. 1 Pedro 5. É Ele. É o único, inigualável. Isaías capítulo 40, 700 anos antes de Jesus, ele disse, como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Uma referência direta ao que Jesus iria fazer na cruz. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se alguém tem que morrer entre a ovelha e o pastor, morre o pastor. E é isso que ele fez na cruz por nós. É lá na cruz que de fato Jesus nos pastoreou. E eu tenho uma notícia para você que talvez você não goste, mas é boa. Quando você ganha uma TV nova, Deus não está pastoreando você o melhor que ele já podia. Quando você compra uma casa, não é a melhor maneira de Deus pastorear você. Quando você se casa, não é a melhor maneira de Deus se pastorear. O pastoreio de Deus se deu na cruz. É lá que Ele chamou você de filho. É lá que Ele disse, você é minha ovelha, vem para mim. O resto é lucro daquilo que eu vou te dar das minhas bênçãos. Paulo diz em Romanos capítulo 8, se Ele já nos deu o seu filho, que é o bem mais precioso, impensável, inconcebível, incomprável, que eu não poderia jamais pagar, se Ele já me deu, como também não nos dará com Ele tantas outras coisas? Sim, Deus pode te dar. E João Batista diz no capítulo 3 de João, que o homem nada pode ter, se do céu não lhe for dado. Você quer uma coisa? É do céu que vem. Não é do seu esforço, da sua ansiedade, do seu estômago que queima dia e noite, quase se queimando de ansiedade e tristeza e lamúria. É do céu que vem a sua bênção. É de lá.
Às vezes, meus irmãos, nós, nesse egoísmo de centrarmos tanto a vida em nós mesmos e daquilo que temos e ganhamos, dos currículos da nossa vida, eles nos afastam seriamente de Deus. E não é o seu lugar, longe de Deus. O seu lugar é desfrutar das coisas que Deus verdadeiramente te deu e te dá e te dará. Mas que Ele te deu, que Ele te dá e que Ele te dará. Desfrutar dessas coisas. Não que você puxou e roubou para você, mas que você recebeu do Senhor. Nós somos tão obcecados por nós mesmos. Mas me parece que o Salmo 23, ele é obcecado pelo Senhor. Ele tem esse desejo de Deus. Ele se orgulha de ter este pastor. Eu não me lembro o nome dele, mas houve um secretário-geral das Nações Unidas, há mais ou menos uns 20 e tantos anos atrás, quando ele saiu de ser secretário das Nações Unidas, ele agradeceu todo mundo e disse: muito obrigado por todos esses anos que eu estou aqui, e eu queria dizer uma coisa: tudo que eu tenho conseguido até hoje, tudo eu devo a Buda. Ele disse isso. Eu fico pensando que o salmista, ele tem um orgulho grande, enorme dentro dele, de que é o Senhor, não é ninguém mais. E nós que temos o Senhor, talvez não temos a mesma coragem, a mesma ousadia, de irmos e declararmos: tudo que eu tenho e que sou, eu devo a Jesus Cristo. Porque me parece que essa era a sua obsessão, que me faz pensar no texto do apóstolo Paulo, de Gálatas capítulo 6. Porque se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu posso dizer muito bem: Senhor é meu pastor, em que eu vou me orgulhar mais? Tem mais alguma coisa que vale a pena eu me orgulhar? E Paulo diz em Gálatas 6,14: longe esteja de mim gloriar-me, orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo tinha tanta coisa que ele podia se gloriar, meus irmãos. Ele podia se gloriar no fato de que ele era um judeu hebreu. Poucos judeus naquela época de Jesus falavam hebreu fluentemente. Paulo diz que ele lia a Bíblia em hebraico. A maioria deles lia a Bíblia traduzida para o grego, a Septuaginta. Paulo podia se orgulhar da sua religião. Ele diz assim: eu sou fariseu, eu sou um doutor da lei, eu não sou um plebeu qualquer aí do povo, ele podia se orgulhar disso. Paulo podia se orgulhar do fato de que ele era um cidadão romano de nascimento, nunca comprou. O soldado diz para ele: muitos compram por fortuna essa cidadania romana, você tem por nascimento. Ele podia se orgulhar disso. Paulo podia se orgulhar que era poliglota, falava, a Bíblia diz, pelo menos 5 idiomas. Mas Paulo diz: eu não me orgulho nessas coisas. Paulo talvez pudesse se orgulhar do Pentecoste, o dia que o Espírito desceu sobre o povo. Ele não se orgulha disso. Paulo podia se orgulhar talvez do nascimento virginal único de Jesus Cristo, ele não se orgulha disso. Paulo podia se orgulhar da vida maravilhosa, santa e pura que Jesus teve, ele não se orgulha disso. Paulo podia se orgulhar dos milagres tantos que Jesus fez, ele não se orgulha disso. Ele podia se orgulhar da cruz, perdão, estou me atrapalhando aqui um pouquinho, meus irmãos. Ele podia se orgulhar da ressurreição de Jesus. Ele não se orgulha da ressurreição de Jesus. Talvez ele pudesse se orgulhar o fato de que um dia Jesus voltaria do céu e ele moraria com ele. Ele não se orgulha disso. Ele diz: eu me orgulho da cruz. Porque é lá que eu me encontro, é lá que a minha história começa. É na cruz que, de fato, eu me reconcilio com Deus. Obrigado, meu irmão. É na cruz que todas as outras coisas são possíveis. Nós somos tão orgulhosos, cheios de empáfia. Temos o peito desse tamanho quando falamos que somos batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, igreja ABCD. Que eu caio, eu não caio, eu falo, eu não falo. Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me em qualquer outra coisa, a não ser na cruz. A não ser na cruz. Meus irmãos, isso é muito sério,
porque nós temos essa mania de nos orgulharmos. O John Stott diz que não existe uma tradução exata para a palavra kalshomai, que significa orgulhar-se. Significa gloriar-se, orgulhar-se, confiar, alegrar-se, deleitar-se, viver por algo. O objeto daquilo em que nos gloriamos ou orgulhamos preenche nosso horizonte, cativa nossa atenção, absorve nosso tempo e energia. Se fosse ter uma palavra, o John Stott diz, kalshomai é obsessão. O que é a sua obsessão? Aquilo que você de fato deseja. É o Senhor. É o Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Porque se o Senhor, se é Ele que é meu pastor, logo eu estou bem. Se de verdade for Ele, de que não sou eu o pastor, de que eu não sou um leão, eu sou uma ovelha, de que Ele é o pastor, de que eu não faço a minha própria comida, eu não invento teologia, não crio da minha cabeça, eu dobro os meus joelhos, eu vou às Escrituras Sagradas. Eu me lembro do meu professor no seminário, que a Luísa conheceu tão bem, Dr. Ed Curtis. Ele dizia o seguinte: existem muitos bons comentários bíblicos, e todo bom aluno de teologia tem que ter alguns bons comentários, e sempre tem que visitar esses comentários, mas só visite os comentários depois de 1, orar, 2, ler a Bíblia, 3, ler de novo, 4, ler de novo, 5, orar. Deus fala comigo. Depois que Deus falar com você, aí você pode pegar as experiências de outros grandes homens e mulheres que já também ouviram a voz de Deus e comparar, se você não está fazendo nenhuma loucura. Quero terminar, meus irmãos, dizendo que o Senhor é meu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Você já imaginou Jesus assoviando no meio de tanta gente? Você diz: é hora de eu ir. Meu mestre está me chamando. Dá licença. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Ninguém as arrebatará da minha mão. Para uma ovelha que não tem garras, que não tem presas, que não tem chifres pontudos, para uma ovelha fofinha, indefesa, ouvi um pastor dizer: eu dou a minha vida por você, e ninguém tira você de mim. É tudo o que eu quero. Reconhecer que somos uma ovelha, reconhecer que precisamos de um pastor. A marca da verdadeira ovelha é aquela que ouve e segue o pastor. Claro que a minha pergunta é: quem você está ouvindo e quem você está seguindo? Termino. Muitos anos atrás houve Denis, queria cantar de novo aquela canção Jesus é o Centro. Não precisa ser a canção toda por causa do horário, mas se pudermos. Eu me lembro da seguinte história, que houve numa cidade a visita de um grande dramaturgo, um homem de teatro, um artista, desses grandes artistas que proclamam poesia, esses homens que sozinhos sobem no palco e fazem o show todo, não é? Com tanta técnica e capacidade, de um talento artístico maravilhoso. Você talvez já tenha visto alguém assim. E este homem foi numa cidade, e ele fez toda uma peça, e proclamou algumas poesias, e de repente ele lançou um desafio para o público, e disse assim: alguém gostaria de talvez vir aqui
competir comigo, nós dois, alguém tem uma sugestão, e alguém disse assim lá, por que você não proclama o Salmo 23? E então, tá bom, vou proclamar o Salmo 23, isso é uma história verdadeira. E aí disse, legal, e alguém gostaria de proclamar o Salmo 23? E alguém apontou para um homem que estava sentado ali, e ele falou, venha, e ele assim, sem jeito, veio. Então o artista se pôs a proclamar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, guia-me às veredas tranquilas, pastos verdejantes, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não preciso temer, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E quando ele terminou, e habitarei na casa do Senhor para sempre, o povo ficou de pé e aplaudiu, claro, porque aquilo era maravilhoso, uma peça de arte extraordinária, e todos aplaudiram. Aí foi a vez do Senhor, ele foi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele terminou, todos estavam chorando. Todos estavam chorando. E aquele artista ficou impressionado e disse, quando eu preguei é natural, quando eu recitei, que as pessoas aplaudissem, eu sou um artista, mas deveriam ter chorado. Por que vocês me aplaudiram e choraram para ele? E um desses que sempre fala ficou de pé e disse assim, porque você conhece o Salmo 23, e ele conhece o Senhor do Salmo 23. Há uma diferença, meus irmãos, precisa sair daqui, precisa vir para cá, precisa amar, ele precisa ser a nossa obsessão. O dia que isso for, descansaremos. Talvez seus problemas estejam lá ainda amanhã, porque por alguma razão o pastor das ovelhas vai deixar lá ainda amanhã, mas no seu coração você vai falar assim, eu estou em águas tranquilas, por causa do pastor. Mas você tem que desfrutar disso. Eu queria cantar de novo essa canção, Jesus é o centro, e depois nós vamos orar. Fica de pé se você puder, e nós vamos cantar essa canção.
que é por amor a você, eu preciso te perguntar se você se reconhece uma ovelha. Eu preciso perguntar se você reconhece que Deus é pastor. E que se você alguma vez já de verdade disse para Ele: eu sou ovelha, o Senhor é pastor. Agora eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Se você não fez isso ainda, e de verdade, deixou que Ele te pastoreasse, deixou que Ele te levasse às águas dEle, não as suas, que de fato deixasse que Ele levasse você aos pastos verdes, e que Ele estivesse com você nos momentos que Ele disse que Ele estaria. Se você ainda não deixou, hoje é uma grande oportunidade para você dizer: Jesus, seja o meu pastor. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai bendito, em nome de Jesus, é que estamos diante de Ti. E hoje Te louvamos, Senhor Deus, porque temos o Senhor como nosso pastor. Éramos como ovelhas desgarradas, não somos mais. Temos um pastor que deu a vida por nós e nos trouxe para o aprisco, para o rebanho, fez de nós um povo, uma família. E vai nos pastoreando aqui até aquele dia em que veremos a face do nosso Salvador. Que dia maravilhoso será. Que a Bíblia diz que não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte, porque todas as coisas vão passar e estaremos eternamente na Tua presença. Se às vezes gostamos dessa terra, apesar de tantas lutas e vazios que temos aqui, imagino como amaremos estar na Tua presença. Pai de amor, eu coloco este povo diante do Senhor. Este é o Teu povo. Eles estão aqui porque por alguma razão querem ouvir a Tua voz. E junto deste povo eu coloco também a Tua palavra, esta palavra de hoje que foi dita aqui, que foi aberta, não um livro histórico, mas a Tua palavra espiritual e eterna. E eu os apresento ao Senhor e ao trabalho do Espírito do Senhor, para que de fato esta palavra, ela entre no nosso coração e Cristo nos pastoreie, que deixemos de ser bodes, leões e onças, e nossos próprios pastores, e que humildemente, reconhecendo aquilo que somos mesmo, sem utopia, sem arrogância, sem engano, que somos ovelhas, e reconhecendo a Tua grandeza, o Teu caráter como o único, grande e supremo pastor, nós queremos dizer hoje, juntos: seja o Senhor o nosso pastor, seja o meu pastor, pastoreie a minha vida, a minha casa, esta igreja. Guia-nos, Senhor Deus, o Senhor nos guia, não sou eu que vou e o Senhor vai atrás. O Senhor me guia a pastos verdes, o Senhor me leva às águas tranquilas. É o Senhor quem estará comigo no vale da sombra da morte. É o Senhor quem vai preparar uma mesa diante dos inimigos do próprio Senhor. É o Senhor que vai ungir a nossa cabeça com óleo. Não sou eu que vou me auto-ungir e me auto-proclamar. Não vou preparar um banquete falso para mim que não existe. Eu vou morar na casa que existe, que é eterna e que é Tua, e que as portas estão abertas, porque a misericórdia do Senhor e a Tua bondade estão me perseguindo e me trouxeram até o Senhor. E é assim que eu Te louvo, e que seja essa a história de todos esta noite aqui, sem exceção. Que cada um hoje tenha a humildade de se reconhecer uma ovelha e querer ouvir a Tua voz e Te seguir para onde o Senhor for e o que o Senhor disser. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós como grande pastor supremo sobre as nossas almas. Que o Senhor vá ao nosso lado como nosso amigo e companheiro, aquele que está comigo no vale da sombra da morte todos os momentos. Que o Senhor vá por detrás de nós como Deus protetor, por debaixo de nós como a rocha firme, sobre o qual caminhamos a nossa vida até o dia que veremos a face do Salvador. Que
que o Senhor vá dentro de nós, como a própria vida, a vida que foi ganha lá na cruz, que foi depositada dentro de nós. Faz isso para o nosso próprio bem. Pastoreia-nos, Senhor Deus. Faz isso para a edificação da tua igreja sólida, verdadeira. Faz isso para a tua glória, por causa do teu nome, que o seu nome seja glorificado nas nossas decisões. Que a glória do teu nome, a motivação do teu nome motive-nos naquilo que fazemos e vivemos e falamos. Faz isso no único nome, irresistível, irrecusável diante de ti. No nome do Senhor Jesus, o nosso pastor e salvador amado. Amém. Amém. Você podia dar um abraço agora, umas 3, 4 pessoas e dizer que seja o Senhor o pastor da sua vida, em nome de Jesus. Boa semana e até domingo que vem. Seja o